Francisco Marques, Nicola, o Vasco contratou o atacante Lloyd Augusto. Francisco, o que eu sei é que ele estava fazendo enorme esforço para virar jogador do Vasco, e o Vasco cogitava contratar até 4 atacantes. 2 já haviam sido, inclusive, anunciados, o Nuno Moreira e o Benjamin Garré. Tem uma negociação em andamento e em vias de fechar pelo Palácios, né, atacante colombiano que pertence ao Atlético Mineiro. Ele havia sido comprado do Atlético Nacional por 3 milhões de euros, empréstimo com obrigação de compra se algumas metas fossem batidas. E o Vasco também tinha tratativas avançadas com o artilheiro do Sul-Americano Sub-20, um colombiano que chamou bastante atenção pelo desempenho no Sul-Americano, nem era uma operação das mais caras. Negócio para mim interessante. Se o Vasco conseguir levar adiante essa história, acho que pode estar acertando, marcando um golaço. O nome desse sul-americano, deixa eu pegar aqui, ó, Vila Real, tá? Ele joga no Milionários. O Milionários, inclusive, já aceitou a proposta do Vasco. Faltava um acordo com o jogador, que não me parece ser algo mais difícil. 8 gols no Sul-Americano, além de 4 assistências. Ele foi artilheiro e o segundo com mais participações em gol. DG Souza. Nicola, tem atualizações sobre Neiger Villarreal? Ele vem mesmo para o Vasco? Esse é o atacante de 18 anos que fez enorme sucesso no Sul-Americano. Mandei mensagem aqui para uma pessoa do Vasco, deixa ela responder, eu já começo a emplacar as perguntas, tá? Campeonato Carioca, que na teoria tinha menos coisa para ser definida, até tinha bastante coisa, vai. A gente tinha Flamengo e Volta Redonda classificados para semifinais, restavam 2 vagas, que foram ocupadas por Fluminense e Vasco da Gama. O Fluminense venceu o Bangu, como a gente já imaginava, e terminou em terceiro. Já o Vasco bateu o Botafogo, mas caiu para o 4º lugar. Estou colocando nesse exato instante a tabela de classificação do Campeonato Carioca com os resultados. Olha lá. Então vamos lá. Vou até ficar um pouquinho menor na tela para que vocês possam enxergar ainda com mais facilidade. Ó, tô aqui embaixo, tá? Campeonato Carioca termina com o Flamengo em primeiro. Campanha espetacular sob o comando do Felipe Luiz, 23 pontos. Volta Redonda com 20, Fluminense com 17 e Vasco 17. O Flu e o Vasco foram os últimos classificados. E aí uma curiosidade, deem uma conferida na campanha dos 2 times. Tudo absolutamente igual. 11 jogos, 4 vitórias, 5 empates, 2 derrotas, 13 gols pró e 9 gols contra. O Fluminense ficou em terceiro por causa do confronto direto, em que o Flu levou vantagem contra o Vasco. E isso vai fazer enorme diferença, porque o regulamento do Carioca prevê confronto do primeiro contra o 4º, do segundo contra o 3º. Marcasse mais um gol e o Vasco teria a oportunidade de ultrapassar o Fluminense e pegar o Volta Redonda na semi. Não aconteceu, teremos Flamengo e Vasco numa semifinal de Campeonato Carioca, Volta Redonda e Fluminense no outro, Sampaio Corrêa com 16, Nova Iguaçu 16, Madureira 15, Boa Vista 14, e o Botafogo com 13 pontos conquistados no 9º lugar. O Botafogo não vai ter nem direito a disputar a Taça Rio, torneio que reúne o 5º ao 8º colocado, competição que foi vencida na temporada passada pelo Botafogo, assim como nesse ano o Botafogo também não conseguiu a classificação para o mata-mata, mas nesse ano de maneira ainda mais vexatória, com o Botafogo não ficando nem do 5º ao 8º. Bangu na última colocação com 4 pontos. Fluminense quase não venceu o Bangu. Campanha também bem ruim do Fluminense.